Salve, salve galera! Mais uma vez aqui, vamos dar continuidade àquela nossa aula de JavaScript, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os tipos primitivos que a gente trabalha no JavaScript, beleza? Bora lá! Mas antes, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o teu like aqui que ajuda pra caramba e ative os seus sininhos para você receber as próximas aulas. Vamos lá! Bom, já apresentei para vocês aqui o Programs, né? Aquela ferramenta que a gente trabalhou da última vez. Eu coloquei aqui no modo noturno, por isso que vocês podem estar essa diferença de branco para preto, mas não interfere em nada, tá bom? Eu queria só abordar algumas informações sobre tipos de dados que a gente trata dentro de algumas linguagens de programação, certo? Não necessariamente apenas no JavaScript, tá? Quando a gente está falando de linguagem de programação ou qualquer tipo de conceito, a gente precisa entender qual é o tipo de dado que está sendo tratado. Independente da linguagem ser tipada ou não, independente que você trabalhe com orientação a objeto ou não, você precisa entender o que é a diferença dos dados que estão transitando, beleza? O que a gente vai fazer é abordar um pouquinho sobre os dados primitivos do JavaScript, tá? E quando a gente fala de dados primitivos, são aqueles dados que eles não são objetos, não têm propriedades em camadas, ou seja, eu não consigo acessar funções desse tipo de dado, eu não consigo acessar propriedades desse tipo de dado. Vou te dar algum exemplo aqui para você, tá bom? Bom, para que essa aula não se estenda muito e você consiga entender com clareza o que eu quero dizer e seja bem objetivo, eu vou abordar aqui alguns tipos de dados, desde primitivos até um pouco de dados um pouco mais elaborados, né? Alguns tipos de informações um pouco mais elaboradas, para que você entenda exatamente o que a gente está fazendo, beleza? Então aqui eu vou pegar alguns tipos, né? Algumas informações e exemplos do que a gente pode trabalhar, certo? Eu vou colocar aqui uma string one e eu vou colocar aqui as minhas aspas, tá? Por que essas aspas? Todo o contexto que eu preciso escrever uma palavra, que eu preciso apresentar ela como texto, né, como o nome de uma pessoa, como o nome de uma rua, como o nome de um país, né, como qualquer tipo de informação que é um texto, eu trabalho com uma informação chamada string, tá? E aqui eu declaro uma string dessa forma, assim que eu atribuo uma string, né? Eu coloco aqui, meu texto é uma string. Bom, aqui dá pra gente entender como que a gente aborda uma string, beleza? Então o próximo dado que a gente trabalha é o number. O que é o number? Cara, a própria palavra diz, são números, né, que eu consigo trabalhar para poder utilizar como operador aritmético, como operação aritmética, como uma soma, como uma divisão, né? Enfim, eu consigo trabalhar com informações numéricas dentro dele, beleza? Vamos lá, qual o próximo? Eu coloco aqui uma variável chamada decimal, e agora ela também tem a mesma funcionalidade do number, porém aqui eu trabalho com casas decimais, certo? Então se eu quero trabalhar com números fracionados, que não são números inteiros igual o number, eu posso trabalhar com decimal, correto? Então aqui o próximo que eu vou trabalhar aqui é o boolean. Qual que é o boolean, David? Para que ele serve o boolean? O boolean na verdade, afirmação ou negação. É verdadeiro ou falso, sim ou não, 0 ou 1, certo? Na computação a gente tem esse tipo de informação espalhada para tudo quanto é canto, né? Então eu tenho uma negação que é o falso, que eu afirmo que aquilo é falso, e eu tenho a afirmação de que aquilo é true. Então eu posso colocar como true, né? Let boolean, e posso colocar como false, certo? Então eu posso afirmar que uma informação é verdadeira ou afirmar que ela é falsa, ok? Outro tipo de dado que a gente trabalha também é o array. O que é um array? Um array ele é basicamente estruturado com listas, com informações que a gente trabalha com matrizes, ou seja, eu tenho uma lista e essa lista de nomes, por exemplo, eu poderia ter aqui a lista de nomes que são de strings, né? Então eu posso colocar aqui o José, Maria e o Joaquim.
Ok, aqui eu tenho uma lista de nomes funcionando aqui, certo? Eu poderia também ter um array de outro tipo de dado, que seria um array de números. Opa, perdão. Certo? E aqui eu consigo acessar essa lista. Esse array, de uma forma muito bem resumida, ela simboliza um objeto do tipo de lista, tá? Resumido, em outras linguagens de programação, lista é um outro contexto. O array, ele pode representar uma lista, seja de tipos primitivos, como o que eu estou apresentando, ou com tipos mais elaborados, um pouco mais complexos, né? Como objetos, como funções, como objetos de renderização, elementos, enfim, você pode armazenar vários tipos de dados dentro de um tipo de dado array. Seria basicamente isso, beleza? Eu falei que o decimal aqui, por exemplo, era um tipo primitivo, mas na verdade ele é só um tipo de informação, tá? O tipo dele, na verdade, ele continua sendo um number, tá bom? Só corrigindo essa informação. Então, aqui eu posso colocar um number como 1200, ele também seria um number e eu converteria ele para um decimal num Percy float, um Percy decimal depois, beleza? Nós temos outro tipo de dado aqui, que é o nulo. O que é o nulo? Ele basicamente representa o que a palavra diz. Ele é algo completamente nulo, ou seja, ele também não é vazio, como se fosse uma string vazia aqui, né? Por exemplo, se eu colocasse aqui e tirasse o texto, não simboliza que isso daqui está nulo, ele tem informação aqui dentro. A mesma coisa do meu array. Se eu tirar as informações do meu array e deixar dessa forma aqui, ele não tem informações no array, mas a informação dentro dessa variável aqui, ele não é nula, ele vai me dizer que tem um array vazio lá dentro. Então, o nulo é basicamente uma informação nula mesmo, tá bom? E a gente também tem outro tipo de informação aqui, que é o undefined, certo? O undefined nada mais é do que um valor indefinido, ou seja, ela não foi definida ainda. Por exemplo, eu vou te dizer vou te dar um exemplo aqui. Se eu colocasse aqui console.log, eu vou tirar essa informação aqui e eu colocar aqui variável undefined. Ó, opa, onde é que tá? O que eu fiz aqui? Ah, tá, isso aqui é uma palavra reservada. Perdão, array é uma palavra reservada. Pronto. Beleza, por que ele me disse aqui que essa variável tá como undefined? Porque eu simplesmente declarei ela e não atribuí absolutamente nada, tá? Por padrão, qualquer variável que você não declara no JavaScript, ela nasce como undefined, a não ser que você vá lá para o TypeScript e ela vai, enfim, você vai trabalhar com tipos, né, com tipagem. Não estamos falando da mesma coisa, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, ela vai nascer sempre como undefined, tá? Ela não nasce como nula. Agora, se eu viesse aqui e atribuísse para ela um valor, ela vai me dizer que ela está nula, certo? Ou se eu colocasse outro valor aqui, ela vai retornar o valor que ela está sendo atribuído, tá? Mas se eu não atribuo nenhuma informação, por padrão ela vai chegar undefined. Você vai entender que às vezes tem algumas pegadinhas, né? Você está fazendo determinada verificação dentro da variável e você está checando algumas informações, na verdade ela está indefinida, tá bom? Tem uma outra informação aqui que seria um object, né? Que seria esse tipo de informação aqui, que ele é um object JavaScript, tá? Então vamos supor que se eu botar ele para renderizar o console aqui, para extrair o log, aqui ó, tem um objeto vazio. Toda vez que você vê essa informação aqui, seria um objeto vazio. A não ser que, por exemplo, lembrando que tudo, se tiver dentro das minhas aspas, agora, por mais que o retorno seja igual,
ele não é um objeto mais, ele é uma string, porque eu estou aqui reservando como se fosse um texto, né? Então, repare que tem string aqui, e se eu tirar, a partir de agora, ele vira um objeto, né? Então, lembrando sempre isso, tá? Se eu colocasse as aspas aqui, por exemplo, não é a mesma coisa. Opa. Aqui. Ó, não é a mesma coisa. Embora ele tá saindo a mesma informação aqui, ele tá expelindo apenas o texto, não o tipo da informação, tá bom? Que é o normal, beleza? Então é importante a gente se atentar sempre a isso. Tá ok? Então a gente conseguiu entender mais ou menos aqui. E agora eu vou elaborar rapidinho com vocês aqui sobre o array e sobre os objetos, só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Então eu vou remover essas informações aqui, que a gente não vai usar mais, por enquanto. Tá? E vou deixar só o array. Eu vou mudar aqui só para a gente entender. Nomes. Lista. Nomes. Lista. Nomes. Ok. Pronto, aqui eu dei um console.log nela. Olha que ela me retornou uma lista com os nomes que eu armazenei dentro do meu array, certo? Mas nem sempre a gente trabalha dessa forma, a gente não vai exibir a lista, né? Eu quero acessar índice por índice. Se é uma lista, ela tem posições, certo? E dentro do array, o índice, independente de qualquer linguagem, né? O array, a gente trabalha com índice de 0 até infinitamente o número dele, certo? Então todo primeiro índice, ele sempre vai começar com 0. Então aqui eu tenho, por exemplo, 0, 1 e 2. Pô, David, não entendi, tem 3 caras aí, então seria 1, 2 e 3, né? Se fosse convencional. Mas nesse caso aqui, eu estou trabalhando com o índice 0, então a posição da minha lista. Imagine você aqui que a gente tem uma lista que vai do 0, 2, certo? Quantos itens eu tenho na minha lista? Eu tenho 3, mas qual que é o primeiro índice da minha lista? Quem é o primeiro da fila? É o 0. Então a gente sempre contabiliza dessa forma. Vou te dar um exemplo aqui para que serve o que a gente chama de índice, ou seja, ele é a informação, ele é o endereço, vamos dizer assim, tá? É a posição que ele está dentro daquela lista e eu consigo acessar ela de uma forma dinâmica. Por exemplo, se eu quero pegar aqui e mostrar o José, eu venho aqui, abro e fecho aqui os meus colchetes e eu coloco o índice 0, que ele vai representar o primeiro índice da lista. Independente se eu trocasse aqui, por exemplo, e aqui viesse a Maria. Independente de quem esteja lá, ele sempre vai pegar a primeira posição quando eu chamo do 0. E se eu chamar o 2? Ele vai vir lá o último, que é o Joaquim. Pô, David, ainda não entendi. Tem 3 itens aqui, você está chamando 2 e está vindo o último. 0, 1 e 2. Basicamente isso. Sempre conte a partir do 0, tá bom? Uma coisa bacana para você conseguir entender. Isso aqui são basicamente matrizes. Lembra na matemática lá? Basicamente matrizes, tá bom? Então, se eu fosse acessar aqui, por exemplo, o 3, olha o que ia acontecer aqui, ó. Undefined. Por quê? Não tem nada declarado no 3, na posição 3, tá? Na posição 3. É basicamente isso, tá bom? Então, se eu acrescentar aqui, por exemplo, o próximo nome, Helena, por exemplo, ele vai vir um Helena, tá? Tem uma outra forma de a gente descobrir quantos itens tem ali dentro, né? Ó. Esse length aqui, esse ponto length, ele me retorna qual a quantidade de itens que tem dentro daquele array, independente do tipo de informação que tem lá dentro. Se é um tipo primitivo, se é um objeto, o que seja lá dentro, certo? Se é um número, um texto, um booleano, ele vai sempre me retornar a quantidade de itens dentro daquele array, certo? Esse aqui é o array convencional, tá? Que a gente vai trabalhar, que a gente chama de lista, vamos chamar assim, tá?
minha lista. Beleza, David. E se eu fosse trabalhar aqui, por exemplo, lista numérica. E aí aqui eu venho aqui. Aí eu começo aqui 2020, 2021, 2022, 2023 e aqui a mesma regra, certo? Aqui deu um length, perdão, deixa eu pegar aqui o numérica. Aqui ele me retornou as informações dessa lista numérica. Então, aqui não mudou absolutamente nada do lista nomes, tá? A diferença é que agora ele está armazenando, por exemplo, números. Então, para que você entenda que o array ele não depende do tipo de informação que ele está lá dentro, tá? Ele é uma lista que você pode armazenar qualquer coisa. Capite? Qual que é a próxima informação? Vamos chamar aqui uma variável objeto funcionário. Aqui a gente está trabalhando num objeto. Existe essa forma, tá? Que a gente consegue declarar. Eu vou te dar um outro exemplo depois, tá? Mas vamos nos ater dessa forma por enquanto. E o que são objetos dentro do JavaScript? Dentro do JavaScript, diferente de algumas outras linguagens, ele é uma variável como outra qualquer. Porém, os valores dessa variável estão atribuídos por propriedades, ou seja, eu tenho propriedades dentro daquela variável. Então eu tenho uma variável chamada funcionário, e esse funcionário aqui, por exemplo, ele também pode ter algumas propriedades, né? O que um cadastro, por exemplo, né? Um cadastro de um funcionário tem que ter? Tem que ter o nome, data de nascimento, tem que ter lá o cargo dele, salário, enfim. Então são propriedades desse funcionário que precisam compor esse objeto. Então vou dar um exemplo para vocês aqui. Um funcionário ele precisa ter uma propriedade chamada nome, por exemplo. E como que eu coloco essa propriedade dentro desse objeto? Simples, eu coloco o nome da propriedade que eu quero e eu coloco lá o valor que eu quero. Ok, a partir de agora, o objeto funcionário, que é aquela variável, ela tem uma propriedade chamada nome e o valor dessa propriedade nome é DavidJO, certo? Qual que é a próxima propriedade que eu posso colocar de um funcionário? Eu posso colocar aqui uma propriedade chamada cargo. E eu coloco aqui desenvolvedor. Ok. Tenho outras propriedades que eu posso colocar. Por exemplo, e-mail, @gmail.com. E aí você consegue compondo esse objeto colocando campos e propriedades dentro dele. Então é uma variável como qualquer outra, né? Eu vou vir aqui, eu coloco aqui e vou dar um console log. Aqui, ele me retornou. Esse aqui já é um objeto com as propriedades nome, a propriedade cargo e a propriedade e-mail. A diferença é que a gente pode acessar livremente essas propriedades, diferentemente do array, ela não se trata de uma lista, é uma variável mesmo, tá? É um único objeto ali que tem várias propriedades. E como que eu acesso, por exemplo, a propriedade nome? Eu venho aqui, coloco o ponto nome e vou lá. Retornou somente a propriedade nome ou campo nome, certo? Como que eu retornaria aqui o cargo? Simplesmente colocando a propriedade cargo. Legal? Então, diferentemente do array, que necessariamente a gente tem que acessar assim, no caso do objeto funcionário, ele não é uma matriz. Então, ele é um tipo de objeto. Então, eu não acesso dessa forma, eu acesso dessa forma, tá bom? Então, estamos esclarecidos. Uma outra forma, né, que eu posso declarar, vindo aqui, por exemplo, eu iniciei ele vazio, certo? Iniciei ele vazio. Não tem mais a propriedade, deu um defined, entendeu? Vamos lá. Aqui, ele está vazio. E eu posso vir aqui, objeto
funcionário igual a... Pronto. A informação voltou lá. Então, eu estou iniciando um objeto vazio aqui, tá? Não necessariamente eu preciso já nascer com essas informações. Eu posso ir preenchendo isso depois, né? E como é que eu preencho isso depois? Por exemplo, se eu tivesse com um e-mail vazio aqui, por exemplo, tá? O e-mail não tem nada, não cadastrou, mas agora eu quero ir lá e alterar, quero acessar esse objeto e alterá-lo. É simples, você pega o nome da variável, ponto, a propriedade que você quer, e eu vou lá e coloco o novo valor que eu estou querendo. email@email.com. Agora ele tem a informação lá dentro. Bacana, né? Uma outra forma também, eu posso vir aqui e colocar uma nova propriedade e armazená-la como se eu estivesse iniciando ela lá em cima. Ela vai me respeitar essa informação, tá? Então, a gente não está falando de tipagem de TypeScript, tá, galera? É JavaScript só para você entender como funciona, tá bom? Então, ele me permite fazer essa manipulação. Uma outra forma de eu iniciar um objeto vazio é eu vindo aqui, New Object, que é uma classe JavaScript, e pronto, ele vai dar o mesmo efeito que deu anteriormente, não vai mudar absolutamente nada, tá? Então, essa é uma forma que a gente trabalhar com objetos e com arrays, tá? Voltando lá no array, tá? O que dá pra gente fazer aqui? Ó? Eu posso criar aqui array, aliás, ó, lista de funcionários. Eu venho aqui e eu vou colocando aqui, funcionários aqui dentro. Vai ser o mesmo, mas eu poderia colocar vários. Opa. Olha que interessante. Agora ele me retornou uma lista de objetos funcionários. Não necessariamente ele precisa ser objetos primitivos, né, como number, como string, como boolean, enfim. E você não precisa ser somente aqueles tipos de dados que eu mostrei anteriormente. Você pode colocar objetos um pouco mais elaborados aqui dentro, um pouco mais personalizados, vamos dizer assim. Tá? Então você pode ter informações rodando aqui dentro e você consegue trabalhar da melhor forma que você achar, certo? Uma outra forma da gente acessar essas informações é num processo chamado varredura, ou num loop, né? Varrer essa listagem e ver todos os itens que tem lá dentro, tá? Por padrão, toda listagem, todo array no caso, deixa eu copiar aqui, fica mais fácil. Todo array, por exemplo, ele tem essa propriedade ou essa função aqui, né, que é um map, por exemplo, tá? E aqui eu vou chamar uma função anônima, vou fechar. Vocês viram função lá na aula anterior? É a mesma coisa que está acontecendo aqui, tá? Só que essa função, por exemplo, não tem nome, é uma função anônima, tá? Vou elaborar um pouquinho melhor para vocês na próxima vez, para não ficar muito extenso. E aqui eu coloco aqui uma variável qualquer, posso colocar aqui, por exemplo, um O, D, algo que represente cada funcionário que vai estar dentro dessa lista, tá? Vou colocar um E aqui. E aqui console.log, vou tirar esse daqui para não confundir. E eu vou pedir para mostrar o E aqui. Aqui. Só que agora ele está listando um por um aqui, tá? Ele não está listando mais a listagem. Ele está passando um objeto, printa. Outro objeto, printa. Outro objeto, printa. Então ele está passando em cada um, ele está indo dentro dessa listagem, mapeando ela, varrendo essa lista e está fazendo uma ação de mostrar para mim o conteúdo dele. Quer um exemplo? Ó? Se eu vim aqui, ponto nome. Ó. Aí ele mostrou várias vezes porque é o mesmo, né? Mas aqui ele me mostrou várias vezes o nome David, tá? Uma outra forma é eu pegar um index dele, né? Eu venho aqui, pego o i
Vou colocar um outro console log aqui só para vocês verem a diferença do que está acontecendo. E aqui eu coloco índice e eu coloco isso só para vocês entenderem qual linha que ele está varrendo. Índice 0, lembra que eu falei? Começa no 0. Índice 0, índice 1 e índice 2. E ele está aqui, certo? Uma outra forma também é o for each, que tem a mesma capacidade que o map, que é de varrer, fazer um for, um laço lá dentro e fazer esse mapeamento dos dados lá dentro. Ele está fazendo exatamente o que o map fez, certo? E é basicamente isso, tá? Depois eu vou falar um pouquinho com vocês depois sobre a estrutura de laços, de repetição, de cláusulas condicionais, algumas maneiras de você tratar esses dados, tá bom? Por enquanto, vamos ficar por aqui, tá bom? Espero que você tenha entendido qual é o conceito dessas informações e não deixe de você acompanhar as próximas aulas, tá bom? É importante você acompanhar certinho, que lá na frente a gente vai trabalhar com React, React Native, nós vamos criar uma aplicação web, vamos criar uma aplicação mobile, né, que é um aplicativo para celular, nós vamos criar uma API com back-end, trabalhar com banco de dados, mas para isso eu preciso que você entenda a base inicial, né, de como funciona para que a gente consiga chegar até um nível um pouquinho mais avançado. Criar uma aplicação juntos, criar um aplicativo junto, uma API, criar um banco de dados, para que você entenda passo a passo, tá bom? Espero que você tenha gostado, abraço e até a próxima.